estamos nós aqui no nosso Congresso Shalom, e como vocês sabem, o tema geral, né, do Congresso deste ano é consolidai a vossa eleição. E essa frasezinha está contida na segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 10. Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Que diz assim: Por isto mesmo, irmãos, procurai com mais diligência consolidar a vossa vocação e eleição, pois, agindo desse modo, não tropeçareis jamais. Vou ler novamente. Por isto mesmo, irmãos, procurai com mais diligência consolidar a vossa vocação e eleição, pois, agindo desse modo, não tropeçareis jamais. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, São Pedro está falando de uma eleição. E de que eleição é essa que ele está falando? Ele está se referindo ao fato de nós termos sido eleitos e vocacionados e chamados por misericórdia e por benevolência de Deus. Basicamente falando, ele está falando aqui da nossa salvação, né? E nós termos sido salvos à nossa salvação. E este chamado que Deus nos faz, repare que a iniciativa foi de Deus, não foi nossa. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Deus que nos escolheu, né? O São João fala de maneira muito clara sobre isso. E Deus, tendo nos chamado, nos compete acolher o chamado e responder a esse chamado. Esse chamado, porém, ele é maior do que nós. A gente, quando olha para a nossa própria fraqueza, os nossos próprios pecados, a gente vai percebendo quão limitado, quão pequenos nós somos e que nós não temos forças suficientes, somente em nós, para responder a esse chamado. Por isso nós precisamos estar firmes em Deus, como diz São Pedro, consolidados no chamado que Deus nos fez. Quando São Pedro fala de consolidação, quando eu estava lendo esse trecho, eu me lembrei de um trecho também do Evangelho de São Mateus, muito conhecido por todos nós, Mateus capítulo 7, versículo 24, onde Jesus fala textualmente o seguinte, anota aí, Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, quando São Pedro fala de nós estarmos alicerçados em Cristo, ele está dizendo a mesma coisa de nós estarmos alicerçados na verdade. Porque um dos alicerces de sustentação da nossa fé é a verdade. Repare que no Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 37, diante de Pilatos, um momento assim crucial, né, na vida de Jesus, Jesus fala de maneira muito clara da sua missão. Pilatos, com uma certa ironia, diz, então tu és rei? E Jesus responde de maneira assim majestosa, né? Tu o dizes, eu sou rei. De fato, para isso nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar a verdade. Todos que são da verdade me ouvem. Então a gente vê claramente, se você prestar atenção à quantidade de vezes que a palavra verdade é dita no Novo Testamento, e não apenas a palavra verdade, mas o conceito da verdade. O próprio Cristo, se referindo a si, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus se identifica com a verdade. E ele disse aqui para Pilatos que ele estava no mundo para testemunhar a verdade. E ainda disse mais, que aqueles que são da verdade o ouvem, né?
Então, a verdade é um tema muito caro para a nossa fé cristã e deve ser também um conceito muito claro, muito fortalecido também em nossa vivência de fé. Porque não há como nós nos dizermos homens de Deus, cristãos, se também nós não formos pessoas de verdade. Pessoas de verdade e pessoas da verdade. O catecismo, no parágrafo 27, você pode anotar aí, diz que o homem leva consigo um desejo misterioso de buscar a Deus e buscar a verdade. Olha como é que diz o catecismo. Desejar a Deus é um sentimento inscrito no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem a si e só em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade que não se cansa de procurar. Então, o catecismo está dizendo que esse anseio que o homem tem de buscar a Deus, na realidade é um anseio de buscar a verdade e a própria felicidade. Cada ser humano possui em si mesmo o desejo de conhecer a verdade. Nós fomos criados por Deus para a verdade. Nós não fomos criados para a mentira. Isso é tão real que até mesmo o nosso organismo, ele reage quando nós mentimos, por exemplo. Não sei se vocês ouviram falar do polígrafo. Polígrafo é um aparelho que se usa normalmente em momentos de inquisição, ou em momentos assim uma pessoa está sendo ouvida pela polícia, né, num processo. É o que a gente chama de detector de mentiras, né? Na realidade o nome dele é polígrafo. Então eles colocam alguns equipamentos na pessoa e vão fazendo perguntas à pessoa, e a partir das respostas fisiológicas do corpo, a partir da resposta que a pessoa dá e das respostas fisiológicas que o corpo emite, o polígrafo vai identificando se há um padrão de mentira ou de verdade, somente a partir da reação do corpo. Entende? Embora a gente talvez não saiba disto, mas quando nós mentimos, há mudanças inclusive físicas no nosso corpo, no nosso olhar. Nós emitimos sinais de que nós estamos mentindo. Ou seja, nós não fomos criados para a mentira. Nós, como homens e mulheres de Deus, nós não fomos criados para viver na mentira e para acreditar na mentira. Por isso o catecismo, aqui no número 2467, falando sobre isso, diz o seguinte: o homem tende naturalmente para a verdade. É obrigado a honrá-la e a testemunhá-la. Em virtude da sua dignidade, continua o catecismo, todos os homens, porque pessoas, são impelidos pela sua própria natureza e obrigados por exigência moral a procurar a verdade. Em primeiro lugar, aquela que diz respeito à religião, são obrigados também a aderir à verdade, desde que a conheçam, e a regular toda a sua vida segundo as exigências da verdade. Olha que coisa impressionante. Eu vou repetir. Em virtude de sua dignidade, todos os seres humanos, porque pessoas, são impelidos pela sua própria natureza e obrigados por exigência moral a procurar a verdade. É que a gente vê a ação da inteligência, né, impelidos pela própria natureza, é a inteligência, obrigados por exigência moral. Aqui entra a liberdade e a consciência moral, que estão intimamente ligados, a procurar a verdade, em primeiro lugar, aquela que diz respeito à religião. São obrigados também a aderir à verdade. Olha, quando fala em adesão, se fala de vontade. Então a gente vai percebendo aqui a inteligência, a liberdade, a consciência moral e a vontade, elas estão todas canalizadas para a verdade. E nós somos, como diz aqui o próprio catecismo, obrigados e chamados por um dever moral a regular toda a nossa vida segundo as exigências da verdade. Então a gente tem que estar muito atento daquilo que a gente chama de verdade, daquilo que a gente chama de mentira. E que a nossa vida deve estar intrinsecamente ligada a viver segundo as exigências da verdade. Existe um autor católico chamado Jean Dominique, é um irmão, ele escreveu um livro chamado A Verdade. E ele deu uma definição muito interessante nesse livro. Ele diz o seguinte, presta bem atenção. A inteligência de todo homem é feita para a verdade. Assim como a retina é feita para receber a luz e o pulmão, o oxigênio,
a inteligência também necessita conhecer a verdade. É a sua própria vida. Ou seja, a nossa inteligência, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós somos dotados de vontade, de inteligência. A nossa inteligência, ela deseja conhecer a verdade. Foi graças a essa busca pela verdade que a civilização chegou aonde ela chegou. Nós estamos aqui hoje numa transmissão que você vai assistir na sua casa, via internet, a partir de uma tecnologia que o homem descobriu na busca da verdade, na busca de descobrir como é que as coisas funcionam, né? Então essa sede pela verdade é uma coisa que está escrita na natureza humana. Santo Agostinho também dizia que nós não somos nós que possuímos a verdade, mas é a verdade que nos procura e nos possui. Interessante. Não somos nós que possuímos a verdade, mas é a verdade que nos procura e nos possui. Então nós somos chamados a sermos possuídos pela verdade. Aí vem uma pergunta, de qual verdade nós estamos falando? Porque se a gente acredita que existe uma verdade única, né? Porque se eu acredito em muitas verdades, eu não acredito na verdade. Porque se há crenças em várias verdades, significa que elas são contraditórias entre si e não existe uma única verdade. Claro que dependendo do campo de conhecimento, existe a verdade. Existe a verdade no campo científico, existe a verdade no campo religioso, existe a verdade no campo biológico. Então a gente vai tocando a verdade em várias áreas do conhecimento humano. Mas a verdade é aquele ponto final que todas as ciências e todo o conhecimento humano chega. É aquele lugar que a gente chega à conclusão final. Então existe essa verdade. Nós acreditamos nessa verdade. Por isso que como cristãos, nós não somos pessoas relativistas. O que é uma pessoa relativista? É a pessoa que não acredita que existe uma verdade, mas que cada pessoa tem a sua própria verdade. Então aqui é importante a gente ver e responder a essa pergunta. De qual verdade estamos falando? Então nós estamos falando da verdade revelada por Deus em Jesus Cristo. E onde é que está contida esta verdade? Está contida nos 3 pilares da nossa fé católica. As Sagradas Escrituras, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Então, onde é que estão, quais são os alicerces da verdade que nós como católicos cremos? Nós acreditamos que a verdade está alicerçada em 3 pilares. As Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Nesse sentido, nós nos diferenciamos dos evangélicos, por exemplo, dos protestantes. Porque para os protestantes só existe as Sagradas Escrituras. Eles baseiam somente nas Sagradas Escrituras. Ora, quem definiu as Sagradas Escrituras foi a Igreja Católica. Foi a Igreja Católica que disse que aquelas Escrituras eram sagradas. Não foi a Sagrada Escritura que disse de si mesma que ela era sagrada, sem uma autoridade superior a ela que a validasse. Então, foi a Igreja Católica que, após analisar todos os escritos antigos, né, foi dando validade, dizendo, este escrito aqui, ele é canônico, ele é verdadeiro, ele pode ser seguido, ele é a verdade. Então, foi a Igreja Católica que definiu o cânon, né, ou seja, a lista dos livros que são canonicamente inspirados e que são, por isso nós podemos confiar naquilo que está escrito nele. A Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério, ou seja, o conjunto da crença católica, aquilo que Deus foi nos dando em nossos 2000 anos de caminhada enquanto Igreja Católica. Se você estudar um pouco o Magistério da Igreja, por exemplo, a própria tradição, você vai ver que há uma unidade, né? Porque é o mesmo e único Espírito que tem sustentado a Igreja até aqui. Então não poderia haver discordância, sem dúvida alguma. Então, como homens e mulheres de Deus, nós somos chamados a viver na verdade, a conhecer a verdade, e nós somos chamados, aliás, o nosso primeiro chamado não é nem tanto ser mestres, mas a ser testemunhas da verdade. Porque geralmente quando a gente ouve falar de verdade, a gente imagina a gente ensinando a verdade, a gente proclamando a verdade, a gente pregando a verdade. Sem dúvida alguma, isso é fundamental. Mas a nossa primeira missão, até porque nem todo mundo tem um chamado a pregar, nem todo mundo tem um chamado a ensinar, porque são chamados, mas todo católico batizado é chamado a testemunhar a sua fé pela verdade.
Então, antes da gente estar preocupado em testemunhar a verdade pela pregação, que, repito, é algo fundamental e algo importante, nós devemos testemunhar a verdade a partir da nossa própria vida, o que supõe uma autêntica conversão. A gente precisa ser, de fato, convertido, transformado para que a nossa vida seja conduzida, de fato, pela verdade. Nós somos discípulos de Jesus, nós não somos apenas admiradores dele, nós não somos apenas fãs de Jesus Cristo, nós somos discípulos. Ora, sendo discípulo significa que ele é o nosso mestre, e significa que nós devemos segui-lo e obedecê-lo. Eu não posso ter uma relação com Jesus Cristo como se ele fosse apenas um homem qualquer, ou apenas um sábio. Ele é Deus. Suas palavras têm peso de eternidade. Eu tenho que segui-lo e amá-lo e obedecê-lo, porque ele é o Deus da minha vida. Eu não posso ter nenhuma relação com Jesus Cristo que não seja essa, de reconhecê-lo como Deus, porque de fato ele é Deus. Se eu vê-lo apenas como homem, se eu vê-lo apenas como um sábio, se eu vê-lo apenas como uma pessoa muito, muito bondosa, embora ele seja tudo isso, eu vou estar negando aquilo que principalmente ele é. Ele é Deus, e ele revelou que ele era Deus, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, nos diz o Evangelho de São João. Jesus também, no capítulo 8 do Evangelho de São João, diz o seguinte: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha, repara que a quantidade de vezes que Jesus vai se referindo à verdade. Mais uma vez aqui ele fala que se a gente permanece na palavra dele, e a palavra dele aqui é a palavra verbal, a palavra falada, a palavra escrita, e a palavra dele é aquilo que a igreja nos traz hoje, se nós permanecermos nesta palavra, nós seremos o quê? Verdadeiramente discípulos. Olha aí novamente a verdade. Verdadeiramente discípulos. E conheceremos a verdade. E essa verdade vai nos libertar. O Catecismo número 2472 diz o seguinte: o dever dos cristãos diz assim: o dever dos cristãos de tomar parte na vida da igreja leva-os a agir como testemunhas do Evangelho e das obrigações dele decorrentes. Esse testemunho é transmissão da fé em palavras e atos. Vou repetir, Catecismo 2472. O dever dos cristãos de tomar parte na vida da igreja leva-os a agir como testemunhas do Evangelho e das obrigações dele decorrentes. Esse testemunho é a transmissão da fé em palavras e atos. Claríssimo. Existe uma homilia muito forte, histórica, de uma visita que o Papa Bento XVI fez a Cuba, no ano de 2012. E lá ele deu uma homilia maravilhosa, onde ele aborda exatamente essa questão da verdade. E eu peguei alguns trechos dessa homilia para a gente refletir, para referendar aquilo que a gente está colocando aqui, reforçar a questão da verdade. Ele começa citando o Evangelho de São João 8,31, que eu citei há pouco: se permanecerdes em minha palavra, serei verdadeiramente meus discípulos. E o Papa diz: no texto do Evangelho que foi proclamado, Jesus revela-se como Filho de Deus Pai, o Salvador, o único que pode mostrar a verdade e dar a verdadeira liberdade. Repare como verdade, liberdade e consciência são palavras que andam intrinsecamente ligadas. Com efeito, continua o Papa, a verdade é um anseio do ser humano, e procurá-lo supõe sempre um exercício de liberdade autêntica. Ou seja, não há como eu procurar a verdade se não for a partir da minha própria liberdade. Bento XVI falava disso em Cuba, num país que nós sabemos é um país comunista, que nós sabemos que a liberdade lá, a liberdade individual não é respeitada. Nós sabemos das graves violações dos direitos humanos que existem em Cuba. Então, na realidade, o Papa estava fazendo uma homilia profética, e ele associa verdade com liberdade, exatamente para falar para aquele povo, né? Para o povo cubano que estava ali. Inclusive os dirigentes de Cuba estavam presentes ouvindo esta homilia. O Papa continua: fé e razão são necessárias e complementares na busca da verdade. Deus criou o homem com uma vocação inata para a verdade, e por isso dotou-o de razão.
Certamente não é a irracionalidade que promove a fé cristã, mas a ânsia da verdade. Todo ser humano deve perscrutar a verdade e optar por ela quando a encontrar, mesmo correndo o risco de enfrentar sacrifícios. Ou seja, a verdade era tão forte que ela se nos impõe, de tal maneira que, quando eu a encontro, eu devo aderir a ela, mesmo que isto me custe. O martírio, no catecismo, quando o catecismo fala da verdade, é lá também que o catecismo fala do martírio. Porque o martírio, ou seja, a morte, a entrega da vida por amor a Cristo, na realidade é um testemunho da verdade. Então todo Marte é um testemunho da verdade. Por isso que ele fala que mesmo correndo o risco de enfrentar sacrifícios. Continua o Papa. Repara que ele continua falando de verdade e de liberdade. Além disso, a verdade sobre o homem é um pressuposto imprescindível para alcançar a liberdade. Novamente o Papa fala da liberdade, né? Porque nela descobrimos os fundamentos de uma ética com que todos se podem confrontar e que contém formulações claras e precisas sobre a vida e a morte, os direitos e deveres, o matrimônio, a família e a sociedade, enfim, sobre a dignidade inviolável do ser humano. Repara, o Papa Bento XVI está falando dentro de um país comunista, para dirigentes comunistas, provavelmente a maior parte deles ateus, onde ele estava falando que a verdade sobre o homem pressupõe a liberdade. E aí, com muita sabedoria, o Papa faz uma associação da verdade, porque alguém poderia dizer, não, mas a verdade é só para vocês cristãos. Quem não é cristão não é obrigado a seguir a verdade. Mas o Papa faz uma associação da verdade com uma ética. É como se ele dissesse assim, vocês talvez não creiam na verdade revelada em Cristo, mas vocês podem crer numa ética que todos podem confrontar, porque a ética também fala sobre a vida, a morte, os deveres, os direitos. Ora, se você vai na ética, quer queira, quer não, na ética saudável, na ética verdadeira, você vai encontrar os fundamentos da dignidade do homem. E se você encontra os fundamentos da dignidade do homem, você vai encontrar a verdade sobre quem é este homem. E aí você vai encontrar o cristianismo. Por isso que o Papa aqui, nesse momento, ele aponta para a ética, já pensando na possibilidade de muitos rejeitarem a verdade cristã, mas poderem, pelo menos, né, acolher esta ética. E ele continua, é este patrimônio ético que pode aproximar todas as culturas, povos e religiões, as autoridades e os cidadãos entre si, os crentes em Cristo com aqueles que não creem nele. Então repare que aqui na homilia o Papa Bento XVI ele amplia, né, a amplitude da sua mensagem. Ele fala do patrimônio ético que pode aproximar todas as culturas, porque o patrimônio ético é um patrimônio que todas as culturas possuem, porque ele é baseado na dignidade humana, na dignidade do ser humano, e que a partir deste patrimônio ético, tanto os cristãos como os não cristãos podem se encontrar, podem se aproximar. Então, o Papa estava numa homilia de acolhimento do diálogo, né, da possibilidade da saudável convivência de cristãos com não cristãos, que é o que a gente acredita de fato, né? É que deve ser respeitado, né? As pessoas têm a liberdade de crer no que quiserem crer, né? É claro, e que a gente tem que respeitar isto, mas também precisamos ser respeitados em nossas crenças, em nossos valores. Quando eu falo respeitar isto, não quer dizer que a gente esteja concordando que todas as crenças sejam equivalentes ou similares, não. Nós estamos falando no direito humano que a pessoa tem de acreditar no que ela quiser. Não quer dizer que aquilo que ela crê seja verdade. Entende? Estamos falando em algo que antecede o conteúdo da crença. É no direito que ela tem de crer. É isso que nós estamos falando. Então o Papa diz assim, ao ressaltar os valores que sustentam a ética, o cristianismo não impõe, mas propõe o convite de Cristo para conhecer a verdade que nos torna livres. Mais uma vez o Papa associa verdade com liberdade. E aí, terminando a homilia, eu peguei alguns trechos, não peguei a homilia toda, ele diz, queridos amigos, não hesiteis em seguir a Jesus Cristo.
Nele encontramos a verdade sobre Deus e sobre o homem. Ajuda-nos a superar os nossos egoísmos, a sair das nossas ambições e a vencer o que nos oprime. Aquele que pratica o mal, aquele que comete o pecado é escravo do pecado e nunca alcançará a liberdade. Somente renunciando ao ódio e ao nosso coração endurecido e cego é que seremos livres e uma vida nova germinará em nós. Muito belo aquilo que o Papa Bento XVI colocou. Caminhando para o término de nossa reflexão, nós católicos, nós não vivemos de crenças, mas nós vivemos da fé. Porque é baseado nesta fé que nós podemos dizer que aquela palavra é a verdade. Crença aqui não é uma crença religiosa, mas a convicção pessoal que eu tenho sobre algo ser verdadeiro baseada apenas na minha opinião pessoal ou naquilo que eu acredito. Então, nós não somos chamados a viver de crenças, ou seja, nas minhas convicções pessoais. Eu tenho que alicerçar as minhas crenças em algo maior do que eu. Eu tenho que estar fundamentado na verdade. Algumas crenças que dizem para nós, que na realidade não são verdade, mas que a gente ouve com frequência, que não existe verdade absoluta, que verdade cada um tem a sua, que todos os caminhos levam a Deus. Então, a gente tem que estar muito atento como cristãos para não estar atento a essas crenças erradas que parecem ser verdadeiras, mas que na realidade elas não significam a verdade. Então, nós precisamos, segundo o catecismo, viver na verdade. Aqui no número 2465, o catecismo diz: Deus é a fonte de toda a verdade. A sua palavra é verdade. A sua lei é verdade. A sua fidelidade permanece de geração em geração. Uma vez que Deus é o verdadeiro, os membros do seu povo são chamados a viver na verdade. Então, nós somos chamados a viver na verdade. A verdade como a verdade como retidão da ação e da palavra humana. Essa retidão da ação e da palavra humana chama-se veracidade. O que é veracidade? É a verdade como retidão de ação e como retidão de palavra. É a pessoa que fala a verdade e a pessoa que vive a verdade. Também o catecismo número 2466 diz que em Jesus Cristo a verdade de Deus manifestou-se na sua totalidade. Cheio de graça e de verdade, Jesus é a luz do mundo, Ele é a verdade. Quem nele crê não fica nas trevas. O discípulo de Jesus permanece na sua palavra para conhecer a verdade que liberta e que santifica. Catecismo número 2466. Também no catecismo 2471, número, diz que nós devemos, além de testemunhar a verdade, viver na verdade, como nós falamos há pouco, nós somos chamados também, referendando aquilo que nós falamos há pouco, nós somos chamados a dar testemunho da verdade. O cristão não deve envergonhar-se de dar testemunho do Senhor. Em situações que exigem a confissão da fé, o cristão deve professá-la sem equívoco, conforme o exemplo de São Paulo diante de seus juízes. É preciso guardar uma consciência irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. 2472, o catecismo diz: o dever dos cristãos deve tomar parte na vida da igreja, leva-os a agir como testemunhas do Evangelho e das obrigações que dele dimanam. Este testemunho é transmissão da fé por palavras e obras. O testemunho é um ato de justiça que estabelece ou que dá a conhecer a verdade. E aqui o catecismo fala, aquilo que eu falei há pouco no número 2473, do martírio. O martírio é o supremo testemunho dado em favor da verdade e da fé. Designa um testemunho que vai até a morte. Então, nós somos chamados como cristãos a viver na verdade, a testemunhar a verdade, a não mentir, a falar a verdade, a sermos transparentes, a sermos verazes, a sermos honestos, porque este é o nosso chamado. O oposto a isto é a mentira. E as Sagradas Escrituras e o próprio Cristo diz que o pai da mentira é o demônio. Então nós, como homens e mulheres de Deus, não podemos ter nenhum pacto com a mentira.
nós devemos rejeitar todas as formas de mentira, todas as formas de hipocrisia, todas as formas de duplicidade. Nós precisamos ser coerentes, convertidos, verdadeiros, ser homens e mulheres realmente de Deus. Apesar de pecadores, apesar de limitados, apesar de fracos, apesar de feridos, mas é preferível ser ferido honesto, ser fraco honesto, ser limitado honesto e ser pecador honesto. Porque se eu sou honesto, se eu sou veraz, se eu sou verdadeiro, eu atrairia a misericórdia de Deus. O complicado é quando eu sou mentiroso. O complicado é quando eu tenho uma vida dupla. O complicado é quando na igreja eu sou uma coisa e fora da igreja eu sou outra coisa. Isso é que é complicado. Repare que o público, o povo que Jesus foi mais duro no Evangelho, Jesus nunca foi duro com os pecadores. Todos os pecadores que se aproximaram de Jesus foram acolhidos por sua misericórdia. O povo que Jesus Cristo foi mais duro, mais firme, foram os fariseus. Porque os fariseus eram homens, fariseus e saduceus, eles eram estudiosos, homens rigorosos na vivência da lei, rigorosos e rígidos na vivência da lei, mas eles eram falsos. Eles diziam uma coisa e faziam outra coisa. Jesus disse assim: vocês são como sepulcros caiados, por fora sois belos e limpos, mas por dentro vocês estão cheios de podridão e de imundícia. Palavras duras que Jesus falou para os fariseus e para os saduceus. Então Jesus nunca teve dificuldade com pecadores, Jesus teve dificuldade com hipócrita, com gente que vive vida dupla. Então nós, como homens e mulheres de Deus, para respondermos à nossa vocação, né? Como nos diz aqui o nosso chamado do nosso congresso, consolidai a vossa vocação, a vossa eleição, para que nós possamos consolidar a nossa eleição e a nossa vocação. Nós precisamos amar a verdade, seguir a verdade, viver a verdade, testemunhar a verdade, que é encontrada nas Sagradas Escrituras, na Sagrada Tradição e no Sagrado Magistério. E nesses três pilares nós alicerçamos a nossa fé, nossa resposta a Deus, na busca da santidade e na busca do testemunho desta verdade no mundo que perdeu contato com ela. Em um mundo que não acredita mais na verdade. Em um mundo que vive a ditadura do relativismo, onde cada pessoa se torna referência de si mesmo, onde perdeu noção daquilo que é verdadeiro e daquilo que é veraz. É neste mundo e para este mundo que nós somos chamados a testemunhar a verdade. Mas para que isto aconteça, primeiro eu preciso ser verdadeiro. Eu preciso ser possuído por esta verdade, como nos diz Santo Agostinho. Para possuído por esta verdade, eu possuo testemunhá-la no mundo com alegria. E se for o caso, até o martírio. Nós estamos vivendo tempos difíceis na sociedade. E é um tempo de testemunhar a verdade. Não tenhamos medo. Testemunhemos a verdade, porque ela nos salva e salvará também todos aqueles que dela tiverem acesso. Que a ela tiverem acesso. Ok? Então que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos testemunhas da verdade. Shalom.